Olá, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Neves. Saudade de vocês, saudade dos nossos encontros, né? Mas é para o nosso bem que nós estamos em casa, nesse período de isolamento social. Mas nós temos esperança em Deus que tudo isso vai passar, não é? E estou aqui para lembrar vocês do dia 26 de abril, que é dia da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical tem sido um instrumento que tem alcançado todas as faixas etárias, independente de idade, né, do berçário até aonde Deus quer que nós vivemos, onde aprendemos sobre os ensinamentos de Cristo e que nos promove um crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando a nossa Escola Bíblica Dominical e que ela cresça tanto em quantidade quanto em qualidade. E devido no caso, às minhas leituras, eu consegui assim encontrar falando sobre um pastor, Antônio Gilberto, que descreve a EBD. Ele diz assim: a Escola Bíblica Dominical, devidamente funcionando, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor, na casa do Senhor. E eu agradeço muito a Deus pela vida dos nossos professores, que têm dedicado a sua vida aos ensinamentos da palavra de Deus. Agradeço a vida dos alunos também, não é? E você que ainda não faz parte dessa escola, venha participar, venha fazer parte da escola. E em breve, né, espero que nos vejamos, professores e alunos, e peço também que ore, peça a Deus pela nossa escola, que Ele continue abençoando a nossa escola. Fiquem com Deus, né? Espero vê-lo em breve, né? Fiquem com Deus. Um abraço. A paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma lição, né? A quarta lição do segundo trimestre. E temos aqui como título a nova condição do salvo. Nós estamos aqui diante do capítulo 4 da Epístola de Paulo, né, no Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. E vamos primeiro ver aqui o que o autor vem nos dizer aqui na revista. A introdução que ele dá pra gente. Ser salvo torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisa ser entendido à luz de nossa nova condição que nos foi posta pelo Pai, o nosso Deus. A nova condição que o homem em Cristo se encontra resplandece a graça de Deus em nós e faz motivo de muitas ações de graças. Vivemos uma nova condição deste mundo. Essa nova condição dita privilégios e responsabilidades que devemos conhecer bem e estar fundamentados. É isso que queremos enfatizar na lição de hoje. Saber, reconhecer e realçar a nossa nova condição diante de Deus, como salvos por Ele. E temos aqui o primeiro tópico da lição, que tem assim como título: a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai. E vamos ler lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus já estava providenciando a vinda do seu Filho ao mundo, né? Ele já estava preparando um ambiente para a chegada do seu Filho.
E para isso, Deus teve a contribuição dos gregos, né? Que contribuíram com as suas línguas, com a sua língua, né? Que se tornou universal. Também teve a contribuição dos judeus. Eles viviam no monoteísmo, né? E também a contribuição dos romanos, que construíram estradas, né, que ligavam outras cidades. E Paulo esclarece o fato de que, anteriormente, aquele povo estava debaixo da autoridade da lei. Eles eram obrigados, no caso, à circuncisão, sacrifício dos pecados. Era, vamos dizer assim, que eles eram um povo escravos, né? Eles eram escravizados, né, pela lei, não é? E por isso eles sentiam falta ainda da redenção. Então, eles viviam debaixo da autoridade da lei e por causa da ausência da redenção. E os judeus, eles já tinham a expectativa da vinda do Messias. Eles já estavam na esperança da vinda do Messias. Mas o tempo de Deus, que ele estava providenciando, já era um tempo, o tempo de Deus, né? Já estava apropriado já para essa chegada. Era o plano de salvação que estava chegando no momento para ser consumado. E Deus trabalhou imensamente, né? Para quê? Para que nós tornássemos filhos, né? Nós tivéssemos a condição de filhos. No caso, eles iriam nos adotar através de Cristo Jesus, né? Então, nos tornaríamos filhos de Deus. E a plenitude dos tempos é o tempo perfeito na história. O tempo determinado por Deus Pai. No caso, seu filho, o filho que ele enviou para nós, né, para o mundo, foi nascido de uma mulher. Essa mulher era Maria, né, que foi escolhida por Deus para que trouxesse Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo veio em qualidade de homem, porque se ele viesse da forma, no caso, como santo, ele não sentiria as nossas dores, ele não teria noção de como são as emoções do ser humano, né? Como são as nossas dores. Então Jesus veio em qualidade de homem. E a plenitude dos tempos, tempo pleno, pronto, foi em função da obra redentora por nós. E aqui podemos dizer que encontramos a filosofia da história de Paulo. Deus é o dono, o Senhor de toda a história. Jesus veio e cumpriu as profecias e as promessas na plenitude dos tempos. Então Jesus veio, cumpriu as profecias, as promessas nas plenitudes do tempo. Então, ele veio ao mundo e cumpriu o que havia prometido. Vamos ao segundo tópico. A condição de filhos nos outorga o selo que é a garantia desta nossa nova situação espiritual. Vamos ver em Gálatas 4:6. Vamos lá. E diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Abba quer dizer Pai.
Então vamos ver aqui. O Espírito de seu Filho é mais uma referência ao Espírito Santo. É um dos títulos que o Espírito recebe nas Escrituras. Espírito Santo, que tem Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito está e atua no profundo do nosso ser. Ele atua em nossas vidas, né? Atua nos nossos corações, no centro da nossa vontade. E o Espírito está presente e faz parte da vida do crente. É o selo, né? É a garantia da nossa salvação. É um presente que Deus nos deu, né? É o dom do Espírito em nossa vida, porque fomos feitos filhos de Deus. Olha que graça, olha que maravilha, sermos filhos de Deus. Portanto, viver como filho de Deus implica com a compreensão, o entendimento e vida de que o Espírito está em nossos corações. Olha só que responsabilidade. Somos morada de Deus, habitação do Senhor. É muita responsabilidade para o crente, não é? Ser morada de Deus. E assim como Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos da história do mundo, como diz lá em Gálatas 4:4, Deus enviou o Espírito no momento certo para todo aquele que nele crê. É uma coisa tão significante quando descobrimos, né, quando nós reconhecemos os nossos erros, né, e descobrimos que existe um ser maior que faz com seu amor tão grande, enviou seu Filho para salvar um pecador. É uma coisa extraordinária, né? Nós sermos filhos de Deus. E aquele que crê no Filho, né, em Jesus Cristo, passa a experimentar a intimidade com o Pai. Passa a experimentar a intimidade com Deus. Por quê? Por causa do Espírito que habita nele. Amém, irmãos? Maravilhoso. Bom dia, a graça e a paz do Senhor sobre nós, sobre os irmãos. Bem, estamos aqui para falar um pouco da nossa quarta lição, que tem como tema a nova condição do salvo. Continuamos na carta de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, e ele vai situar ele vai situar os Gálatas que estavam meio perdidos com essa nova condição. Eles não estavam entendendo qual era a condição que eles tinham ganho. Então, através da graça e da salvação recebida, Paulo vai mostrar para eles essa nova condição que eles tinham, porque até então eles tinham a lei e hoje era a graça. Então ele vai situar os Gálatas nessa nova condição. Nós temos como subtema a condição de filhos. A condição de filho nos dá o entendimento que somos reais herdeiros. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo,
posto que é Ele Senhor de tudo. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E aí é uma coisa maravilhosa essa nova condição de salvo, porque nós somos herdeiros, herdeiro do reino de Deus, e isso é algo maravilhoso. Somos herdeiros através de Jesus Cristo, e todo herdeiro só é herdeiro quem é filho e co-herdeiros em Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é muito gostoso da gente saber que somos herdeiro de Deus. E era isso que Paulo queria que os Gálatas soubessem. Vocês são herdeiros, herdeiro do reino de Deus. Vocês vão desfrutar o reino de Deus na sua plenitude. É uma coisa que a gente precisa ter vivo dentro de nós, essa fé, essa esperança, que nós também vamos gozar essa herança, né? Nós também somos herdeiros em Cristo, com Cristo. Isso é algo maravilhoso da parte de Deus. E essa era uma nova condição que, como salvo, nós ganhamos, porque somos filhos. Agora somos filhos, através de Cristo Jesus. O segundo subtema diz o seguinte: a condição de filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. E aí nós vamos ler Gálatas 4, capítulo 4, versículos 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis as deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo chama a atenção aqui dos irmãos em Gálatas, porque eles já tinham esse conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. A salvação já tinha chegado para eles. Então Paulo puxa a orelha deles e chama a atenção deles. Por que vocês querem voltar a ser escravo de algo que não é o certo para vocês? Vocês recebem uma graça, uma salvação, e vocês agora querem retroceder esse processo. Não é assim. Deus buscou, e Ele sempre que dá o primeiro passo em nossa direção. Ele busca sempre nos conhecer. Ele que nos conheceu primeiro. Ele que nos buscou primeiro. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E aí, essa nova condição de salvo nos permite, através de Jesus Cristo, conhecer a Deus. Ter com Ele um relacionamento entre pai e filho. Isso é algo maravilhoso. Conhecer a Deus, não somente de ouvir falar, mas ter um relacionamento com Deus. Isso é uma condição que a salvação nos permite através de Jesus, incrível, porque é muito prazeroso a gente se relacionar com Deus. É muito gostoso a gente viver isso com Ele. Ele se permitir ser conhecido, a sua soberania, o seu poder, a sua glória. Somos herdeiro e agora somos filhos, somos herdeiro, e Ele nos conhece e Ele
quer ter conosco esse relacionamento como um pai tem com um filho. Isso é algo fantástico da parte de Deus. Muito gostoso de se viver, porque nós temos essa condição de salvo. Isso é inigualável, ter esse relacionamento com Deus. Não somente por ouvir falar, mas de criar o hábito, de buscar Deus todos os dias. É o momento do secreto, é um momento de conhecimento íntimo com o Pai. Só quem é filho tem isso. Só quem é filho pode ter essa intimidade com o Pai. A terceira parte diz o seguinte, a terceiro subtema. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Deus faz uma promessa. Nós vamos ler Gálatas 4, versículo 22, que diz o seguinte: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Nós conhecemos essa história de Abraão. Deus faz uma promessa que Abraão teria um filho e ele seria o pai de uma grande nação. E através desse filho viria, através dessa nação, dessa grande nação, viria o Salvador. Pois bem, Abraão, já de idade, e a promessa sem se cumprir, porque tudo é no tempo de Deus, Abraão tem a brilhante ideia de dar uma ajudinha ao Senhor. Nada diferente de nós hoje, porque somos impacientes muitas vezes e às vezes queremos dar uma ajudinha para Deus. Pois bem, Abraão tem um filho com Agar, a escrava, mas esse filho, que é Ismael, não é o filho da promessa. Pois bem, mas Deus tinha um plano. E tudo que Deus promete, Deus cumpre. E foi assim. No tempo certo, no tempo de Deus, o vacilo que Abraão deu não impediu Deus de cumprir essa promessa. Nasce Isaac, que Abraão teve com Sara, a livre, o filho da promessa. E aí Paulo usa isso para mostrar aos Gálatas que tudo que Deus cumpre, tudo que Deus promete, Deus cumpre. Deus nunca vai invalidar uma promessa que Ele nos faz. Nós precisamos estar bem atentos ao que Deus promete, porque hoje em dia a gente ouve muita coisa, mas se aquilo não vem da parte de Deus, aquilo não se cumpre. E nós vemos tantas pessoas frustradas, porque acham que isso é uma promessa de Deus, mas às vezes não é. Promessa de Deus, tudo que é promessa de Deus, Deus cumpre. Então a gente precisa estar atento também a isso. Não nos deixar levar por ventos de doutrina. Pois bem, essa nova condição nos dá, de salvo nos dá tudo isso. Somos filhos, somos herdeiros e Deus cumpre todas as suas promessas em nossas vidas. E isso é algo maravilhoso. A graça recebida de Deus é algo que nos faz querer prosseguir e conhecer mais e mais o Senhor. E é dessa forma que nós vamos desfrutar a plenitude do reino de Deus na eternidade. Que Deus possa estar nos abençoando e nos guardando a cada dia. Amém.